não pode ficar pior, acontece algo pior ainda. Ela fala, eu não aguento. Quantos corações estão assim, né? Aí a pessoa diz, poxa, agora não dá, agora eu não aguento, né? Mas ela acaba percebendo que ela é mais forte do que imaginava ser, né? Aí é nesse momento que a gente pensa, poxa, eu sou mais forte do que eu imaginava ser, por estar até aqui, porque a nossa força não vem de nós, vem de Deus. A nossa força é Ele. Então não importa o que aconteça, você sempre vai conseguir suportar, porque a sua força não vem de você, vem dEle. A sua base não é sua, é dEle. Ele é a nossa base, então Ele sempre vai te dar força para suportar, seja lá o que você estiver enfrentando. Aleluia. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar. Amém? Eu creio que Deus tem o melhor para nós nessa noite. Em tempos de guerra, não deixa de ser um tempo de adoração, né? Um tempo de guerra não deixa de ser um tempo de crescimento, de desenvolvimento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Coloque as suas mãos no seu coração. Deus, nós te adoramos, Jesus. Te exaltamos nessa noite, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa família, na nossa casa. Obrigado pelo que o Senhor tem feito dentro de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida material, na nossa vida espiritual. Jesus, obrigado pelo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te agradecemos, somos gratos a Ti, gratos, Deus. Eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor nunca nos abandonou, eu sei que o Senhor nunca nos deixou, Pai. E nós também não queremos te abandonar. Eis-nos aqui, Jesus, para te adorar. Eis-nos aqui, Jesus, para mais uma vez dar um culto de graça, de adoração ao Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez, Jesus, para orar a Ti, para buscar a Ti. Só há salvação no Senhor, como disse Pedro. Para onde eu irei, se só o Senhor tem uma palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, Jesus, se só o Senhor tem a salvação? Para onde nós iremos, Jesus, se só o Senhor tem a solução para todos os problemas? Para onde nós iremos se o Senhor é o caminho? Para onde nós iremos se o Senhor é a verdade? Para onde nós iremos, Jesus, se só o Senhor nos ama? Se só o Senhor morreu por nós? Se só o Senhor é Deus? Para onde nós iremos se só o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória? Jesus, não existe outro lugar para os meus pés a não ser na sua casa. Meu Deus, não existe outro lugar para os nossos pés a não ser na sua casa, Deus. Por isso, pedimos a sua misericórdia sobre nós nessa noite. Nos cubra com teu sangue, Jesus. Nos proteja, nos guarda, Senhor, de todo mal neste lugar. Envia os teus anjos, Deus, para estar ao redor deste templo. Envia mirias e dizimirias de anjos para este lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Anjos que estejam, meu Deus, guerreando enquanto nós te adoramos. Nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva, liberta, transforma, faça aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, Deus. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo, Santo Espírito, neste lugar. Que essa direção esteja nas Tuas mãos, Jesus. Venha junto com a gente, Senhor. Santo Espírito, vamos adorar juntamente conosco, Santo Espírito. Venha glorificar Jesus junto com a gente. Santo, Santo, Santo és o Senhor, Jesus. Santo és o Senhor, Jesus. Santo és o Senhor, Jesus.
Santo és o Senhor, Jesus. Ah, como nós te amamos, Deus. Como nós te amamos, Deus. Como nós te amamos. Como nós te amamos, Jesus. Como nós te amamos, Jesus. Nosso orgulho pode ter nos tirado do jardim, Senhor, mas a sua humildade nos trouxe de volta. A sua humildade sempre nos traz de volta. Te exaltamos, Jesus, por tudo que tu és, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Glória a Deus. Jesus. Aplauda mais forte porque é para Jesus. Aplauda mais forte porque é para Ele. Aplauda o nome dEle, glorificando a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença está neste lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Assim como Davi, Jesus, nós abrimos mão do ouro, abrimos mão da prata, abrimos mão do reino, abrimos mão do palácio. Só não podemos abrir mão de uma coisa, Jesus: a Tua presença em nossas vidas, a Tua presença em nossa casa, a Tua presença em nossa família. Pai, eu não quero nada além da Tua presença, Pai, porque ela é o que nos coloca de pé, ela é o que nos guarda, ela é o que nos sustenta, Pai. Senhor, assim como Moisés disse: se Tu não for comigo, meu Pai, que eu não saia do lugar, mas com a Tua presença irei rasgar e romper o infinito. Oh Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade. Agradeça a Deus por estar aqui, agradeça a Deus por poder estar aqui, sentindo a presença dEle, porque a presença dEle já está neste lugar. Aleluia. Oh Deus, Pai, nós queremos a Tua presença, Pai. Estou te esperando.
já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me Levante suas mãos aos céus. Como se você estivesse conversando com o Senhor, olhe para cima e diga: Senhor, não me deixe sair daqui, Pai. Senhor, não me deixe, não me permita sair deste lugar, porque eu quero este lugar é a tua presença, meu Pai, e não há outro lugar melhor para minha vida, não há outro lugar para minha casa, não há outro lugar, meu Pai, melhor do que a tua presença, Jesus. Diga: eu não quero mais. Eu não quero, Senhor, sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. sair daqui. Eu não quero mais. Sair daqui. Eu não Quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero. Eu só quero tua presença. Diga pra ele. hoje não vou te pedir nada, Está na tua presença hoje. só quero levantar A tua a graça, Espírito minha Santo, é aquilo que nos basta, pra Pai. te Porque dizer não adianta nada, meu Pai, nós temos ouro. Não adianta nada, Pai, nós temos prata. Não adianta nada, meu Pai, temos um emprego decente. Não adianta nada, meu Pai, temos um carro novo. Não adianta nada, Pai, moramos numa mansão. Mas, meu Pai, se não tivermos a tua presença dentro do nosso coração, meu Pai, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, mais de nada vai adiantar. Porque a tua presença é aquilo que nos vivifica. A tua presença é aquilo que nos forma. A tua presença é aquilo que nos salva. A tua presença é aquilo que nos faz. presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer
Existe dentro de você, existe dentro de você uma chama, existe dentro de você um fogo, existe dentro de você algo que fumega e que não vem do nada. Ele flui daqui do altar, e o altar é a presença do Senhor. Essa chama que está envolvendo o seu coração, ela não te mantém longe, ela quer você mais perto. Ela não te mantém mais para longe, ela quer você mais para perto. E se você já pisou aqui, meu querido, no Santo dos Santos, nenhum lugar você vai conseguir viver, porque você já é chamado, você já é escolhido, você já é separado, porque dentro de você há uma chama que move o céu e a terra, e essa chama é o fogo do Espírito Santo Consolador, que está aqui tocando o meu e o teu coração. E não adianta você, por algum momento, pensar: Senhor, será que eu consigo? Nós não conseguimos viver longe da presença do Pai. Nós não conseguimos viver longe da presença do Altíssimo. Sabe por quê? Porque aonde quer que nós andemos, o Senhor está controlando nossos passos. Quando você olha para cima e para frente e fala: Senhor, eu estou olhando para ti, você pode olhar para a direita, para a esquerda, não vai dar certo, porque o teu alvo é Cristo, a tua direção é Cristo, o teu caminhar é Cristo, e não adianta o inimigo tentar. Quem já pisou aqui não consegue viver em outro lugar. Não consegue, porque a glória de Deus ela não afasta, ela atrai. Eu acho que você não entendeu. A glória de Deus ela não afasta, ela não espanta, ela atrai, ela traz para mais perto, ela corre. Quando Moisés viu a sarça ardente queimando em fogo, você acha que ele se afastou? Não, ele quis chegar mais pertinho para entender o que estava acontecendo. E só vai entender o que está acontecendo dentro do Santo dos Santos quem vier para dentro. Então você que está aqui dentro, chama quem está lá fora para vir para dentro. Exala essa unção que há dentro de você, exala esse poder que há dentro de você, porque você não foi chamado para viver lá, você foi chamado para viver aqui e expandir o que Deus determinou na tua vida. Aleluia, aleluia. Senhor, nos faça, Pai, permanecer cada dia mais na tua presença. Deus, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha, mas peço que diga, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou Santo dos santos em outro lugar?
já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Coloca as suas duas mãos no seu coração. Hoje nós não vamos atacar, hoje nós vamos nos defender, amém? Nós não vamos orar pelo Brasil, nós não vamos, não. Nós vamos levantar os escudos nessa noite. Aleluia. Nós temos que aprender o tempo de parar, o tempo de começar. Nós temos que entender os tempos, tempo de atacar e tempo de se defender. Precisamos levantar os escudos na nossa casa, levantar os escudos na nossa família. Precisamos
pedir ao Senhor que Ele envie anjos para as nossas casas, pedir a Deus a misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade. Santo Espírito, por favor, o Senhor pode interceder por nós. Nós entendemos, Jesus, em um exército, Jesus, nós sempre precisamos estar atento à voz do general que sempre diz: avança e recua, avança e recua. Deus, nós ouvimos a sua voz nessa noite dizendo: recua. Levantem os escudos, vigiem, se santifique, igreja. É tempo de santificação, tempo de preparo, tempo de ouvir mais do que falar. Deus, nós pedimos a sua misericórdia sobre nós. Nós pedimos a sua misericórdia sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Eu não consigo orar sem sentir a dor e a tristeza, meu Deus, nessa cidade, nesse país. Há uma tristeza nas ruas, há uma tristeza nos bairros. Chorem os ministros de Deus. Levantem as trombetas. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nos reveste com todo o seu poder, Jesus. Nos cubra com teu sangue, Santo Espírito. O Senhor é o Consolador. Console, Jesus, essas famílias que perderam seus entes queridos, Pai. Nós não conseguimos abraçá-los, por isso nós pedimos: Deus, vai lá, abraça essas pessoas, Jesus. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Guarda-nos, Deus. Livra-nos de todo mal. Por favor, Santo Espírito, interceda por nós. Interceda ao Pai por nós. O Senhor é o Consolador, Jesus. A Bíblia diz para a gente chorar com os que choram, e nós choramos, Deus. És o único caminho, Jesus. A salvação é o Senhor. Nós nos apegamos a Ti, Deus. Nós nos apegamos a Ti. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Os Teus filhos confiam em Ti, Jesus. Ah, meu Deus, a Sua noiva confia em Ti, na Sua volta. Nós confiamos no Seu amor, na Sua proteção, no Seu livramento. Nós esperamos no Senhor. Nós olhamos para os montes. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez os céus e a terra. Que a Sua palavra se cumpra em nossa vida, na nossa cidade e no nosso país.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 pode cair à nossa direita, mas tu não serás atingido. Estaremos sempre alinhados com a vontade, com o propósito de Deus. Aleluia. Eu quero que você pegue na sua mão a sua oferta, o seu dízimo, porque Deus tem mais para nós nessa noite. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Sabemos que é difícil, né, chegar no horário por causa da correria. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que a nossa oração seja essa, irmãos, seja de levantar os escudos. A Bíblia diz: chorem os ministros do Senhor. Se é tempo de chorar, então vamos chorar. Se é tempo de confiança, então vamos ter confiança. Apocalipse 1, versículo 5. Eu quero ler antes da gente fazer a oferta. Apocalipse 1. Perdão, irmãos, vou mudar aqui. Joel 2,17. Deixa o Apocalipse para outra hora. Joel 2,17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Esta é a oração. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Olha o versículo 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra. Olha o que Deus fez após essa oração. E se compadeceu. E se compadeceu deles. Então o Senhor teve grande amor. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu do seu povo. Agora vamos para o 19. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal. É o que Deus responde para nós nessa noite: o vinho, o azeite, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Pode ir mudando o versículo aí. Versículo 20. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei as suas vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva
Teporã e a Serode. A palavra de Deus, a palavra profética, a palavra que vem em nossos corações, é uma palavra de conforto, é uma palavra sim de vitória. Nós choramos com os que choram. Levantemos os nossos escudos e esperemos nele. Amém? Espere no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Depois você pode ler esse texto em casa, porque é muito forte o que Deus faz com esse povo que chorou, que clamou ao Senhor, sabe, que soube se humilhar debaixo da poderosa, forte mão de Deus. Amém? Pegue na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Quero orar com você. Pai, nós oramos neste momento, Jesus, por cada homem, cada mulher, cada jovem, Jesus, que vai ofertar nessa casa nessa noite. Nós nos reunimos aqui porque acreditamos, Jesus, e esperamos no Senhor. Jesus, alinha os nossos corações, Pai, para ouvir a Tua voz, para esperar no Senhor, para entender o Seu tempo, o Seu propósito, em nome de Jesus. Olha para nós, olha para o Teu povo, olha para esta igreja, Jesus, prospera-nos, não só financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida. Venha nos abençoar, abençoa a nossa casa, a nossa família, abre a porta de emprego para aquele que precisa, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, nós clamamos a Ti. Proteja, meu Deus, a nossa vida financeira nesses dias, o nosso trabalho nesses dias. Meu Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos, confiamos no Senhor, entregamos, Jesus, toda a nossa confiança em Ti. Alinha os nossos corações, nos ensina a semear, a ofertar na Tua casa aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, para que andemos, Deus, em novidade de vida, para que possamos colher aquilo que estamos plantando. Nos ensina a ser fiel, Senhor Jesus. Ensina o Teu povo a ouvir a Tua voz, em ajudar o próximo, em levantar a mão para alguém. Meu Deus, nós não queremos ser religiosos, mas estar firmes e alinhados com a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar e ofertar na casa de Deus, amém? Em nome de Jesus. Deus, agora um tempo de direcionamento, amém? Diga assim: tempo de direcionamento por Deus, amém? Vamos tomar posse desse tempo, né? Para mim e para a tua vida. Deus, nós colocamos diante de Ti, esteja nesse mesmo espírito, ó Pai, desde que foi iniciado esse culto, ó Deus, em louvor e adoração a Ti. Esteja, Deus, agora nos dando a Tua palavra como alimento, como direção em nossas vidas de uma maneira sobrenatural. E toda obra da carne, toda obra do mundo, toda obra das trevas caiam por terra em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós nos deparamos com o povo de Deus em situações diversas, e uma delas é com relação a direcionamento, nós precisamos receber de Deus o que Ele tem na Sua palavra para nossas vidas, o que Ele quer para as nossas vidas. E o que nós temos visto hoje em muitos lugares, principalmente quando a gente tem contato com pessoas de outras cidades, então a gente percebe isso. Muita gente que parece que não está bem direcionada, mas não é porque ela não recebeu uma direção, é porque ela não entendeu a direção, é diferente. A pessoa tem que entender essa direção para a sua vida, porque Deus traz isso na Sua palavra.
E quando nós falamos, quando nós recebemos de Deus que existe um propósito, existe uma vocação, existe um chamado, existe um destino, as coisas se tornam muito simples para nós, porque essa é a vontade de Deus. Quando na palavra de Deus nós vemos alguns textos que nos esclarecem grandemente isso. Primeiro, que nós somos um corpo de vários membros, correto? Então, se um corpo tem vários membros, esses membros somos nós somos todos diferentes. Então aí nós já começamos com um grande impasse. Se nós somos diferentes, existem algumas coisas que são particulares, algumas coisas são específicas, para mim, para você, específicas, mas outras são gerais. E quando então nós começamos a perceber essa direção de Deus para nossas vidas, as coisas começam realmente a mudar em nossa vida. E quando muda em nossa vida, obrigado, meu irmão. Quando muda em nossa vida, vai mudar também no nosso lar, vai mudar no nosso trabalho, vai mudar na nossa igreja. Porque nós fomos mudados, não que o trabalho mudou, que a igreja mudou, mas porque nós fomos mudados. E este é o ponto-chave. Quando nós vemos na palavra, em Romanos 8:28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uau! Chamado segundo o seu propósito, ok? Então existe propósito particular, e junto a esse propósito existe um chamado. É como se fosse uma confirmação de um propósito de Deus em nossas vidas. E quando nós vemos esse texto, está em Romanos, nós estamos falando de Novo Testamento. Nós estamos chamando uma igreja que foi instituída por Cristo, e somos nós. Então um propósito é algo que é destinado, é específico, é algo que é proposto para mim e para você. É algo que pode ser muito bem claro como específico. Se tem um chamado, então confirmou que é específico. Mas também em Provérbios 22:8 diz: o que semear a perversidade cegará males. Uau! Bom, agora não tem nada a ver com propósito. Não. Aqui está falando de semeadura. A semeadura é opcional. Semeia cada um que quer. Agora, a colheita vai ser em proporção maior do que você semeou. A colheita não vai ser diferente do que você semeou. Não, vai ser da mesma espécie, porém multiplicado. Se você semeia vento, vai colher tempestade. É muito mais vento. Então aqui nós vemos o destino. O destino de cada um de nós. Uau! Propósito tem chamado. Propósito é de Deus. Mas o destino, não. Ele está em cima das nossas atitudes que vão gerar as consequências. Então aqui nós temos propósito e destino bem definido. O propósito é de Deus. O destino é meu. Diga assim: o propósito é de Deus. O destino é meu. Então, meus amados, temos que entender claramente essa direção de Deus para nossas vidas. Não culpe Deus de algo que você semeou. Não culpe Deus. Não culpe Satanás de algo que você semeou. Não. Ele vai lá no Procon Celestial lá reclamar de você. Não, não é isso. Então esse contexto é gigante para nossas vidas. Mas tem algo no propósito que é estarrecedor. Algo que nós temos que tomar para nossas vidas. Existem propósitos que são universais. Não é da universal do reino de Deus, do reino de Deus, meus irmãos. É universais, ou seja, para todos nós. Porque são importantíssimos esses propósitos. Porque esse propósito é para mim e para você até o dia que nós for ou arrebatado ou partir para a glória. E tem muita gente que parece que chega numa certa idade e perde noção da vida. Por quê? Porque não está vivendo os propósitos de Deus. E olha como são claros os propósitos de Deus para todos nós. Em Gênesis diz, bem claro: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Meus amados, propósito de Deus universal para todos nós: frutificar.
Frutificar. Laranja, pé de laranja vai dar laranja. Um pé de pocã vai dar pocã. Um pé de crente tem que dar crentinho. Nós temos que frutificar, meus amados. Onde nós estamos, tem que frutificar. É maravilhoso quando nós vemos isso acontecer na nossa casa, acontecer no meio que nós trabalhamos, que nós estudamos, enfim. Frutificar é para todos nós. Também a palavra nos diz bem claro, em Salmo: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos, ou seja, é para glorificar a Deus. Isso é para todos nós. Então temos que frutificar, temos que glorificar. Depois diz assim em João: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Nós temos que ser fiel naquilo que Deus nos dá para fazer. O que Deus nos coloca na mão para fazer, nós temos que ser fiel a Deus. Se é te dado uma oportunidade, seja ela qual for, pode ser na igreja ou fora da igreja, mas entenda uma coisa: você tem que ser fiel é para Deus, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E mais um propósito universal: anunciar a palavra. Em Romanos diz assim: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho. Então, meus amados, nós temos que frutificar, sim. Temos que gloriar a Deus, glorificar a Deus, sim. Temos que ser fiel no que Deus nos dá para fazer, sim. E nós temos que anunciar a palavra de Deus. Isso são propósitos para todos nós. Isso não precisa chamado. Isso não interessa se você que está aqui hoje tem 14 anos ou tem 84 anos. Isso é universal para toda a vida. E quando nós vivemos o propósito de Deus, não tem velhice que nos atrapalhe, não tem juventude que nos atrapalhe, não tem vizinho que nos atrapalhe, e às vezes até marido ou esposa que atrapalha. Não, viva o propósito de Deus. Nem o filho teu vai te atrapalhar. Viva o propósito de Deus. Quando nós tomamos posse disso em nossas vidas, tu tem um significado de vida que ninguém vai te tirar, e ninguém pode te tirar, porque isso foi Deus que já nos deu. Amém? Toma posse disso. Mas existem os propósitos particulares, sim, que nós começamos falando. Existem. Só que a pessoa que tem um propósito particular, está com ela um propósito dado por Deus, e está nas mãos dela o destino dela própria. São coisas distintas. Sim. Vamos ver o exemplo de Noé. Noé então foi chamado para salvar a raça humana através da família dele e os animais. Foi então para aquela lancha, né? A mais moderna do mundo, e salvou todo mundo, todos os animais e a raça humana. Depois volta à terra firme, planta uma vinha, faz vinho e toma um porre. Tomou uma bebedeira. Ficou pelado dentro da sua tenda, nu. E o seu filho mais novo, então, Cã, entrou na tenda e viu. Mais novo, né? Caçula, né? Tinha que ser o caçula, né? Foi lá e contou para os irmãos, fez o maior auê, envergonhou o pai. Mas aí está a atitude de Noé. Ele poderia ter corrigido essa circunstância de outra maneira, mas ele optou pela maldição e amaldiçoou seu filho. Noé então amaldiçoou seu filho, que esse filho seria escravo, inclusive as descendências deles seria escravo dos outros irmãos. É incrível que após este evento, Noé parece que foi esquecido na Bíblia. Nada mais aconteceu com Noé a não ser a morte. Meus amados, olha o propósito de Deus: salvar os animais e a raça humana. Ele salvou. Ele cumpriu plenamente o propósito. Por quê? O propósito é de Deus. O propósito Deus faz se cumprir. Essa é a diferença. Mas Noé amaldiçoou seu filho. E a história dele acaba simplesmente, nada mais teve Noé. Decisão errada, destino dele que ele escolheu. Sim. Moisés, outro gigante, fantástico.
um homem que foi direcionar, tirar o seu povo hebreu do Egito, do exílio. Mas Moisés era um homem que tinha domínio próprio, quase zero, se não zero. Moisés, primeiro que viu um egípcio bater no hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. Ele já arrancou bem, né? Já matou o cara, enterrou na areia. Depois ele recebe as tábuas da lei de Deus, escrito por Deus, ele quebra as tábuas. Deus diz assim: vem aqui, meu filho, vem aqui de novo, agora tu vai escrever, viu? Já foi Moisés escrever. Então era terrível, assim, o domínio próprio de Moisés era uma coisa absurda. Mas também chegou a um ponto, por causa do próprio, a ausência de domínio próprio dele, que ele desejou a morte, ele entrou em depressão. Olha a situação, olha o que acontece. O propósito na vertical, o destino na horizontal. E por último, culminou com um erro que foi trágico para ele. E quando Deus falou para ele falar para a pedra, dar água, ele estava tão estressado com o povo, o domínio próprio dele desse tamanho. Ele pegou o cajado dele, a vara, ele deu 2 burdoadas na pedra. Mas Deus disse que ia ter água na pedra. Deus disse que ia ter água e teve. Mas porém Deus disse: você não respeitou a minha santidade. Porque eu disse que ia sair água da pedra, bastava falar. Então agora você não vai entrar na terra prometida. E Moisés, Deus permitiu ele ainda subir no alto do monte e avistar a terra prometida. Ou seja, o propósito de tirar o povo do Egito, ele cumpriu. Tranquilo, porque era de Deus. Agora o destino dele, ele conseguiu fazer uma tragédia. É como que se tu levasse 40 anos construindo a tua casa, e no dia que tu diz: segunda-feira eu vou me mudar, e você falece no domingo. O destino, por quê? Porque ele fez isso. Porque ele não tinha domínio próprio, era um homem que infelizmente, realmente era duro no falar, porque ele fazia tudo precipitado. Sansão, meus amados. A história de Sansão é incrível. O povo hebreu, há 40 anos, sendo roubado pelos filisteus, sendo quase escravos dos filisteus. Deus dá o propósito de Sansão ainda no ventre da mãe dele, que ele iria então começar a dar a libertação ao povo hebreu com relação aos filisteus. Sansão então nasce, continua em santificação, porém Sansão não aguentou a concupiscência da carne, ou seja, ele não podia olhar para uma mulher que ele automaticamente se apaixonava. E ele então quis casar com filisteias, justamente o jugo desigual, o jugo misto. E se não bastasse ele casar com filisteia, ele se envolveu com prostitutas. O que aconteceu com Sansão? Foi aprisionado, seus olhos furados, ficou de escravo no moinho e era palhaço para os filisteus. Mas ele derrubou o templo idólatra dos filisteus e matou os filisteus. Toda a liderança, todos os chefes e reis filisteus estavam naquele templo. Ele conseguiu derrubar as colunas e matou aquele povo, aquela liderança toda filisteia. Mas agora eu te pergunto, não bastava ele ser fiel a Deus, porque ele ia igualmente matá-los, mas ia continuar vivo. Mas ele morreu naquela derrubada de templo. Tu veja que o propósito de Deus particular que foi dado para Sansão foi cumprido. Era de Deus, era para ser cumprido e foi. Mas o destino de Sansão foi uma tragédia. Então com isso nós vemos claramente que propósito e destino são diferentes. E o propósito é de Deus. O destino é nosso. Meus amados, aí vem o Novo Testamento. O Novo Testamento, então, é diferente do Antigo no aspecto que foi instituída a igreja. Foi instituído o corpo de Cristo. E é claro que com isso houveram mudanças. Sim, houveram mudanças. Se nós observarmos claramente a palavra, em Efésios, deixa claro, 4:11,
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então é outra situação que nós vivemos. Mas o propósito de destino não mudou nada, só que agora é necessário a colocação de algo que não era citado no Velho Testamento com a veemência que é no Novo Testamento. O que nós temos que ter a confirmação do chamado, e o chamado à necessidade de uma vocação. Vocação é a palavra que se torna muito importante neste meio. Então, existe o propósito, existe o destino, mas tem que haver uma vocação. Agora então muda, e muda muito esse aspecto. O que é vocação? É uma inclinação natural que todos nós temos. Por exemplo, crianças às vezes com 4, 5 anos que conseguem o ritmo de uma música sozinhas. Já não perceberam isso acontecer? Tem criança que pega o ritmo de uma música, ela começa lá e segue fazendo o ritmo de uma música. Isso é algo natural dela. O que? Está nascendo ali uma vocação. Tem crianças que às vezes na escola, nos primeiros anos de escola, já querem ensinar os outros. O que é isso? É uma vocação para o ensino. Outros do ensino médio já estão aconselhando os colegas de classe os princípios de Deus, ou seja, o cuidado, o pastoreio. Então observe que existe vocação, algo que já começa a nascer em nós, e é normal na igreja, no corpo de Cristo, muitas pessoas serem usadas com seus dons que na verdade eram talentos do mundo, mas consagrado a Deus são dons hoje já usados na casa de Deus. Então a vocação é algo que existe e é real. Por exemplo, no meio cristão, na igreja de Cristo, Deus pode ter um propósito particular para um de nós. Sim, é óbvio que sim. Para muitos de nós, um propósito particular, correto. Mas esse propósito, ele é acompanhado de um chamado. Mas a questão é, um ponto divisor, essa pessoa tem vocação para isso? É comum, vocês já devem ter ouvido alguém que foi chamado, por exemplo, pastoreio, e a pessoa diz, não, isso não é para mim. Por quê? Porque ela pode não saber a sua vocação, mas Deus já sabe. É uma possibilidade. Mas também, nós vamos ver o seguinte, porque existem, como eu conheço e talvez você conheça, pastores que hoje não pastoreiam mais, que largaram a igreja, passaram para outro e não pastoreiam mais. Por que isso? Ora, se existia um propósito, houve um chamado, por que o ministério não fluiu? Vocação. A pessoa podia ter vocação para ser um pastor auxiliar da igreja, mas não para ser o pastor principal da igreja. O evangelista, mesma coisa. Por que existem evangelistas que evangelizam, por exemplo, índios? Ele tem uma vocação para aquilo, mas outros preferem ir ao mundo. Não, Europa, África. Então, isso são vocações específicas. Imagina você entender claramente a tua vida, eu tenho vocação para evangelizar mendigos. Cara, então, vai. Agora, se tu diz assim, não, eu tenho vocação para mendigo, mas vou quebrar galho agora evangelizando os índios. Não faz isso não. Não faz isso não. Você tem que saber a tua vocação. Aquilo que tu sente que está dentro de ti, aquele fogo que Deus colocou para aquela obra específica. Então vai dar certo? Vai dar certo. E é lógico, dentro dos ministérios. Então você tem vocação para evangelizar. Aí chega alguém e diz assim, você vai ser pastor. Opa, para aí. São coisas diferentes. Não que não possa,
Mas o fogo está no evangelismo. Para que ser pastor? Precisa ser pastor? Não, não precisa. Pode ser, até pode, mas vai ser um pastor evangelista. Então nós temos que identificar isso no nosso corpo de Cristo. Nós temos que ter essa certeza. Então são sempre em cima de propósitos particulares. Mas também existem aqueles que não vão ter um propósito particular na igreja. Sim. Este é o cunho de vida que nós temos que observar claramente para todos nós. É algo real. Um exemplo, nós temos os propósitos universais. Praticamos eles, devemos praticar. Frutificar, fazer tudo como se fosse para o Senhor, glorificar a Deus, levar a palavra de Deus onde eu estiver, sim. Mas a questão é, e se tu tem um chamado, ou melhor, até vamos dizer antes do chamado, uma vocação para ser engenheiro. Desde pequeno tu construía casinha, prédio, sobrado. Desde pequeno tu montava carrinho, desmanchava carrinho mecânico. Qual é a tua vocação? Agora é fora do corpo de Cristo. Agora nós estamos falando do meio secular, do dia a dia. Por isso que é a grande diferença de Novo e Velho Testamento. Qual é a tua vocação para o dia a dia do mundo aí fora? Se você tem uma vocação para ser engenheiro, o que você está esperando para ser engenheiro? Cuide, observe o que está acontecendo à sua volta. Alguém vai chegar para você e vai dizer, como um dia alguém disse para mim: Gilberto, você é muito organizado, você vai se dar bem com o trabalho burocrático. Eu não tinha 17 anos, tinha menos do que isso. Eu me dou bem com o trabalho burocrático até hoje. Escritório para mim é um lugar maravilhoso. Meus amados, vocação é algo que está em nós, que Deus já colocou para o meio secular. Sim, para o meio secular. Por que isso? Porque lá eu vou fazer o que Deus já me determinou. Eu vou frutificar, vou ser fiel a Deus, vou glorificar a Deus e vou levar a palavra para todo mundo. Quando nós entendemos isso, a nossa vida se transforma totalmente. Porque quando é no meio eclesiástico, eu tenho um propósito, existe uma vocação, existe um chamado, existe um ministério. Isso é dentro da igreja. Mas lá fora vai ter o propósito, vai ter a vocação, vai ter o chamado, mas termina com a profissão. Qual será a tua profissão final? Qual vai ser o negócio, o empreendedor que você vai ser? Sim, empreendedor. Que negócio você sente no teu coração o desejo de colocar, de abrir, de fazer funcionar? Quem sabe daqui a alguns anos, daqui da igreja, saia o dono de uma grande rede de lojas, tipo Magazine Luiza. Saia daqui da igreja alguém que tem um grande laticínio na região de Minas Gerais. Não, você não está crendo. Não, você não está crendo. Você não está crendo. Quem sabe sai daqui engenheiros que serão reconhecidos no Brasil e fora do Brasil. Médicos que serão renomados e conhecidos no Brasil e fora do Brasil. Entenda que isso Deus tem distribuído para todos nós, povo de Deus. Mas nós temos ficado, parece que alienados do mundo. Parece que nós estamos achando que, não, isso é coisa do mundo, não, eu tenho que estar na igreja. Não, meu amado, existe um propósito universal que todos vamos viver. Existe uma vocação para você ter alguma coisa na área secular, que você tem que saber de Deus o que é. Isso vai ser confirmado por alguém que vai ser um chamado, e você vai ter uma profissão. Você pode ter um negócio que seja diferença em todo o meio que você vive. Transpes, uma empresa de Betim, está lá, os valores da empresa, acreditamos em Deus. Uma empresa que já foi reconhecida como uma das melhores empresas do Brasil. Cristãos. Testemunho de um funcionário da empresa. Do funcionário. Aqui na empresa tem
um projeto que foi importantíssimo na minha vida. É um projeto para quem tem dependência. E eu tinha problema com álcool. E hoje eu não sou mais alcoólatra. Uau, amém! Eu te pergunto, foi a igreja que fez isso? Foi, através da empresa, que o cara lá é dono é cristão. E ele colocou um projeto dentro da empresa dele para libertar o povo do alcoolismo, dos vícios. Glória a Deus! Então ele está fazendo o seu propósito universal. Ele não está dentro da igreja com um dos 5 ministérios estabelecidos em Efésios. Mas ele é um pastor sem ter título de pastor. Ele é um apóstolo sem ter título de apóstolo. Ele é um evangelista sem ter título de evangelista. É isso que Deus quer para muitos de nós. Agora, semana passada eu recebi no Zap uma foto de um rapaz, hoje um homem adulto, tem 2 filhos, se não me falha a memória, sendo batizado. Eu não sei a história dele, mas eu só sei que eu e Lúcia, nós semeamos na vida dele há muitos anos atrás. Porque lá no curso que nós tínhamos, um curso preparar para concurso, e ele foi nosso aluno, toda a prova tinha uma mensagem de Deus. E eu sempre dizia para os meus alunos: creia que Deus pode te abençoar, agora faz a tua parte, vai estudar. Vai estudar. Quem foi meu aluno sabe muito bem dessa frase. Eu dizia assim: velhinho, vai papirar, velhinho, vai papirar. É estudar, linguajar de aluno. Eu apenas semeei. Veio outro que regou. E agora o pastor, me lembro o nome, Fabrício, me lembro se é esse Fabrício, está lá com ele, ovelha dele lá em Bagé, Rio Grande do Sul. Então, meus amados, é isso que nós temos que entender com empresa, com profissão. O pastor J.D. Greer, esse cara é um pastor americano, presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Ele diz assim, ó: responder ao chamado de Deus é tão pertinente para o profissional de negócios quanto para um pastor. Responder um chamado de Deus para a tua profissão, meu amado, é tão importante quanto você responder um chamado para exercer uma função dentro do ministério quíntuplo da Igreja de Cristo. Porque você vai ser um divisor de águas. Por quê? Porque lá você vai ter os teus empregados que tu vai levar a palavra. Tu vai ter os teus fornecedores que tu vai dar um testemunho. Tu tem os teus clientes que você vai dar um testemunho de vida. E eles conhecerão e se converterão a Cristo. Ou seja, a tua vida profissional é uma missão também. Diga assim: a minha vida profissional é uma missão também. É uma missão. Receba isso de Deus para a tua vida. Esse ano tem que ser um ano divisor na tua vida com relação ao teu chamado. Seja para dentro da Igreja de Cristo, ou seja para uma profissão ou um negócio que você vai ter a partir do ano que vem. Fique de pé. Coloque as tuas mãos no coração. Se coloque diante de Deus agora, para que Deus faça esse chamado. Use um filho dele, use um servo dele, para confirmar esse chamado na tua vida. Deus, nós colocamos diante de ti, ó Deus. Revela, ó Deus amado, o propósito particular de cada um, ó Deus. De cada um dos teus filhos, ó Deus. Revela a vocação de cada um, ó Deus amado. Tira as escamas que impedem de viver essa santidade diante de ti, para receber de ti, ó Deus. Usa teus filhos, tuas filhas, para revelar, ó Deus amado, propósito, revelar, ó Deus, a vocação, revelar a santidade que agrada a ti, ó Pai. Levanta, ó Deus amado, os obreiros da tua seara. Levanta, ó Deus amado. Levanta com um propósito particular para cada um deles, ó Deus. Mas levanta também, ó Deus amado, aqueles profissionais liberais, aqueles empreendedores de negócios, ó Deus amado, que farão da sua empresa, do seu trabalho, uma missão nessa terra, ó Deus. Levanta homens e mulheres de negócio, ó Deus. Levanta homens e mulheres na tua seara.
Abre as portas do céu e derrama, ó Deus. Derrama, ó Deus amado, a tua presença. Derrama coragem, ó Deus amado. Derrama ousadia para cada um, ó Deus. Derrama ânimo, ó Deus, aqueles que estão desanimados diante das circunstâncias do dia a dia. Renova esse ânimo, ó Deus, para que possam ir à luta e conquistar, ó Deus amado. Conquistar a sua vida na tua casa. Conquistar a vida profissional, ó Deus amado. Nós colocamos diante de ti, ó Deus. Tu mesmo disseste, ó Deus, fazei prova de mim, ó Deus. Nós estamos diante de ti em prova agora, ó Deus amado. Faz isso acontecer, ó Deus amado. Porque nós não queremos nunca esquecer, ó Deus, que nós devemos sempre frutificar, te glorificar, ó Deus, servir com fidelidade, ó Deus amado, e anunciar a tua palavra. Que isso fique enraizado em nossas vidas, ó Deus, e nós não possamos esquecer nunca mais. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça, a paz, a comunhão, o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos nós até a consumação dos séculos. Amém, amém, amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem pode nos salvar? Quem salva a nossa família? Quem nos dará um propósito? Quem nos dará uma vocação? Vá em paz, Deus nos abençoe. Amém.